Olá, somos os alunos do curso de farmácia do quarto período da Unicesumar. Estamos aqui hoje para abordar um assunto que vem sendo amplamente difundido e comentado, e também buscado como prática complementar de terapia, que é a medicina tradicional chinesa. Essa terapia é uma terapia milenar e ela tem como filosofia um processo de cura natural, né? Um processo natural de cura da saúde. Ela tem como filosofia que os seres humanos e o universo, eles estão interligados, correlacionados com isso, um sofre influência do outro. Partindo desse princípio, temos a filosofia dos 5 elementos dentro da medicina tradicional chinesa, que englobam os elementos terra, fogo, água, metal e madeira. Esta teoria, ela propõe que a harmonização entre esses elementos faz com que gere uma energia vital para que ocorra um processo de preservação da saúde do paciente, do ser humano. Todas essas informações que foram sendo coletadas ao longo dos anos foram sendo compiladas e sistematizadas num livro, um tratado médico. Nesse tratado médico, essas informações foram sistematizadas por Nei Qing, né? Também conhecido como o Imperador Amarelo, e ele é dividido em partes. Tem desde a parte assim de fisiologia, tem uma parte só de acupuntura, moxabustão. Então, toda essa prática realizada nesta área de atuação da medicina tradicional chinesa está compilada nesse tratado médico. Dentre algumas das práticas que estão na medicina tradicional chinesa de terapias, né? Podemos citar aqui o Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial que promove o equilíbrio e a calma. Temos a fitoterapia também voltada para a área da medicina tradicional chinesa, eles têm a fitoterapia dentro, né, desta prática. Há também a mais difundida aqui no Brasil, que é a acupuntura. A acupuntura, são pequenas agulhas que são colocadas no corpo do paciente em determinados pontos para que possa estimular a cura de alguma parte que o paciente esteja tendo incômodo, por exemplo, um problema no fígado, uma enxaqueca, aí tem pontos específicos que o profissional vai trabalhar para que o paciente possa ter alívio desse problema. Agora eu vou passar a palavra para nossa colega Isabelle. E para continuar, precisamos pontuar que essa filosofia faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, as PICs, que nada mais é do que um procedimento ou atendimento realizado por um profissional capacitado, que tem como objetivo colaborar com a manutenção da saúde do paciente através de intervenção, prevenção, alívio dos sintomas e reduzindo o uso desnecessário de medicamentos. Atualmente no Brasil, o SUS oferece em torno de 29 procedimentos de PICs. No SUS, a medicina tradicional chinesa ganhou força em 2006, quando ela foi inserida no programa, e com isso a população passou a ter mais acesso a essa outra abordagem, que traz ganhos significativos à saúde pública, como, por exemplo, a diminuição de tratamentos invasivos. Ela colabora também fortemente com o incentivo na qualificação de novos profissionais, como o farmacêutico, que pode exercer a profissão por meio de certificado entregue ao CRF. Desde 2005, os farmacêuticos que têm essa certificação têm o respaldo da Sobrafa, que é a Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Acupunturistas. Essa instituição, ela tem como objetivo divulgar, sistematizar e orientar os trabalhos realizados por farmacêuticos, acupunturistas, e para conhecer um pouquinho mais sobre essa prática, a gente vai passar a palavra para a doutora Fernanda, farmacêutica, que vai falar um pouquinho da sua trajetória e sua linha de atuação. Olá, eu sou a Fernanda, tenho 27 anos, sou formada em farmácia pelo UFPR em 2017, pós-graduada em acupuntura e medicina tradicional chinesa pela Associação Brasileira de Acupuntura em 2020. Então eu tenho experiência em acupuntura desde o início da pós-graduação, que seria em 2018. E como que eu, farmacêutica, me inseri nesse meio de terapia integrativa? Bom, durante a graduação de farmácia, eu descobri a importância da saúde coletiva universal e acessível. Mas antes disso, a saúde pública nunca tinha sido de grande interesse para mim, não era algo que me interessava muito. Mas a partir do meu primeiro estágio,
em dispensação, lá pelo 5º, 6º período que eu fiz estágio voluntário, eu descobri que trabalhar diretamente com o paciente me fazia extremamente feliz. Então eu comecei a entender como que a educação em saúde fazia uma diferença real na saúde pública. E eu decidi me dedicar a isso. Né? Dentro do estágio, eu trocava muita experiência com os próprios pacientes e ali eu entendi a importância e a grandiosidade da educação em saúde. E dentro da educação em saúde, eu sempre gostei de focar no uso racional de medicamentos, porque a gente vê na farmácia de dispensação um abuso muito grande de medicamentos, né? E não só a automedicação, às vezes são medicamentos prescritos, mas que são prescritos por diferentes médicos que nem sabem que que o outro existe, sabe? Então, isso era algo que me preocupava muito. E é uma grande parte da atuação do farmacêutico, né? E sobre as terapias integrativas, eu sempre gostei bastante porque foge do convencional, foge do comum, traz opções, traz novas portas de tratamento para os pacientes. Então, unindo o útil ao agradável, o necessário com o que eu gosto, eu resolvi fazer a pós e hoje meu trabalho me proporciona tudo isso. Né? Então, hoje eu posso trabalhar com educação em saúde junto com os meus pacientes, eu posso ajudar no uso racional de medicamentos e eu interajo bastante, tenho um contato direto com os pacientes, que é algo que me faz bastante feliz. E como que a MTC ela colabora para a qualidade de vida das pessoas? Bom, a MTC ela tem uma visão holística do paciente. E quando eu falo isso, não é aquela coisa mística. As pessoas às vezes têm mania de atrelar visão holística com espiritualidade. E não tem nada a ver, na verdade, né? A visão holística é ver o paciente como um todo. Então, a gente, por exemplo, não está tratando o estômago do paciente. A gente está tratando a pessoa que está com dor de estômago. Isso faz uma diferença gigantesca, que vocês não têm noção. Né? A gente vai buscar tratar a raiz do problema e não só o problema propriamente dito. E isso acaba proporcionando que a gente trabalhe os diversos âmbitos do paciente, todas as suas vertentes, todos os seus fatores. Não só os problemas físicos, mas também os problemas psicológicos, emocionais, educativos, sociais, porque ele vai aprender a real importância do cuidado, quando eu falo educativo, né? Porque o paciente ele vai aprendendo com o decorrer das consultas a importância do cuidado com a saúde e sobre o que a saúde realmente que é algo biopsicossocial. Então, o ser humano é um ser biopsicossocial, então a saúde também é. E isso é extremamente importante. Em uma consulta, na primeira consulta de acupuntura que eu faço com os meus pacientes, às vezes a gente fica mais de 1 hora conversando, porque a gente não conversa só sobre a doença, só sobre a queixa do paciente. A gente extrapola, a gente vai para além da queixa. A gente conversa sobre as questões biológicas, as questões psicológicas, as questões sociais, as questões financeiras, sexuais, de convivência, as questões medicamentosas, tudo a gente aborda. Para que a gente tenha a melhor visão possível do que está acontecendo com aquele paciente, sabe? Outra questão bastante importante da gente falar também é se a MTC, essas terapias integrativas, são uma área promissora para o farmacêutico. E a resposta é sim. É bastante, principalmente para o farmacêutico que gosta de gente, que gosta de trabalhar com pessoas. É uma forma muito gostosa de viver, muito gostosa de trabalhar, sabe? A gente coloca em prática tudo que a gente aprendeu na faculdade, basicamente, assim, por incrível que pareça. Porque a gente entende de biologia, de fisiologia, de química, de anatomia, de farmacodinâmica, farmacocinética, farmacologia, tensão farmacêutica, fisiologia da dor, neurofisiologia, etc. Isso faz com que nós, acupunturistas com formação em farmácia, sejamos profissionais ainda mais completos, porque a gente traz uma bagagem muito boa. O curso de farmácia é um curso bastante completo. Então, quando a gente atrela essas duas áreas, dá super certo. E é uma área bastante promissora. Tem bastante procura e, é legal. Eu gosto bastante. E a última questão, né, que a gente quer trazer aqui é quais são os benefícios que as práticas integrativas podem trazer à sociedade. E essa é uma questão muito interessante, muito importante da gente falar, porque as práticas integrativas elas trazem muitos benefícios para a saúde pública, para a sociedade. Bom, vamos aos benefícios. Já falei alguns, né? Primeiramente, a diminuição, né, efetiva da automedicação e também de medicamentos prescritos, né, quando a gente trabalha juntamente com os prescritores, tá? Segundo, as práticas integrativas, elas costumam ser bastante educativas, né? Então, no decorrer das sessões, os pacientes aprendem muito sobre si mesmos
e sobre a importância, né? Sobre o que é saúde efetivamente, né? Sobre a saúde ser algo biopsicossocial. Em terceiro, é algo bastante importante que eu gosto muito de falar e que poucas pessoas falam, e isso é pouco discutido, é que quando você coloca uma terapia integrativa no SUS, por exemplo, você dá a opção para os pacientes. E quando o paciente tem opção de decidir sobre a própria saúde, sobre a própria terapia, sobre o próprio tratamento, isso, joga assim o sucesso do tratamento nas alturas. Porque o paciente ele gosta de decidir sobre as próprias, né, ter as próprias decisões, decidir sobre a própria saúde, né? Então você vai dar opções. E então a adesão ao tratamento é estratosfericamente maior, né? Então é isso, gente. A terapia integrativa só tem a ajudar, só tem a trazer coisas boas. Espero que eu tenha ajudado com o meu relato. E tchau!